Olá, 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 olá! Bem-vindos a Dando Troco na Serpente. Vou te ensinar, haha, meu amigo e minha amiga, como dar o troco na serpente. Não importa a dificuldade que você está passando hoje, não importa como estão as suas emoções hoje, nós vamos juntas dar o troco na serpente. E eu te falo, vai ser babado, vai ser incrível. Prepara os coros vão comer. Os coros vão queimar, porque nós vamos dar o troco da melhor forma. Como que se dá o troco numa serpente, no mal, no inimigo, gente? A gente dá o troco sendo feliz, prósperos, abençoado, tendo uma família maravilhosa, tendo filhos saudáveis, sadios na presença do Espírito Santo do Senhor, tendo dinheiro no bolso, aham, aham, tendo, ó, din-din no bolso, tendo a amizade dos teus pais, o respeito, honrando pai e mãe. Sei que é difícil, principalmente quando nós vem de um lar disfuncional, principalmente quando nós temos muitas emoções borbulhando dentro de nós, muita raiva, muita mágoa, muito ódio, muito rancor dos outros. Eu entendo vocês, perfeito, gente. Eu vou mostrar um pouquinho agorinha da minha vida, vocês vão entender um pouquinho. Hoje, Hoje eu vivo um tempo de alegria. Para quem não me conhece, já conhecesse, né? O fogo do Espírito Santo de Deus aqui, né? Mas eu, Sara, me chamo Sara Dias, psicanalista cristã. Já tem um bom tempo que eu estou investindo em desenvolvimento pessoal. Estou mudando, melhorando, me melhorando como pessoa, pela honra e glória do Senhor sobre mim, o Espírito Santo de Deus. Sou mentorada de Camila Vieira. Sou também, já fiz o método CIS, estou agora concluindo a psicanálise e sou a serva do Senhor, corajosa, com muita verdade e humildade, que está vindo aqui romper barreiras, romper a internet, que não me deixe fazer esse vídeo aqui ao vivo, para trazer para você como dar o troco na serpente, não com um ódio nem com mágoa, mas sim com sendo a mulher e o homem extraordinário e vivendo o extraordinário que o Senhor nosso Deus preparou para mim e para você. Nós viemos na terra não por fazer peso nela, nós viemos para a terra não porque chegamos primeiro, somos um girino assim que é muito veloster e passou todo mundo e chegou primeiro. Não, 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 não. Tem propósito. Tem projeto divino do Senhor Jesus para você e para mim aqui nessa terra. E por que que você e eu não estamos vivendo? Eu já estou vivendo, glória a Deus. E se você não está, você vai agora, porque eu vou pegar na sua mão. Nós vamos juntos viver os melhores projetos, os melhores planos do Senhor para a nossa vida, certo? Mas por que, Sara, que eu não estou vivendo os planos de Deus para a minha vida? Se é uns planos tão bons assim, porque eu não estou vivendo esses planos? Eu não tenho dinheiro no bolso, meu casamento está um fiasco, eu não faço nada de sexo. Sexo, Sara. Para quem é casado, tá? Quem não é, desconsidera esse aqui. Nós não faz sexo, nós não beija na boca. Eu não tenho prazer de conversar com esse homem. Eu tenho uma raiva desse homem. Esse homem chega de serviço, eu não suporto. Essa mulher, meu Deus, essa mulher tá sendo desgraça na minha vida. Essa mulher, ela só sabe gastar o nosso dinheiro. Essa mulher não é próspera. Sara, minha vida tá um caos. Meu filho tá envolvido com droga. Meu filho tentou suicídio. Sara, meus filhos, ai, filhos. Quando fala filho, eu sinto um peso na minha alma. Quando fala em homem, homem pra mim, não, homem pra mim é tudo igual, nenhum presta. Saúde? Sara do céu, se você vê o meu peso, eu não tenho coragem de subir numa balança. Há muito tempo que eu não vou, não subo na balança para ver aquele peso que tá minha massa muscular, minhas gorduras. Ginecologista? Gente, deve ter uns 5 anos, 6 anos a mais que eu não vou no ginecologista. No oncologista para ver os homens gostosão, bonitão? Nunca fui. Só vou lá com os 40 anos e olhe lá. Gente, por que não estamos vivendo essa vida extraordinária que é dinheiro no bolso, casamento gostoso, próspero, filhos sábios, saudáveis, filhos que amam e servem ao Senhor, filhos saudáveis, filhos que amam o pai, que honra pai e mãe? Por que não estou vivendo isso? Por que que eu não tenho um corpo saudável, uma mente saudável? Por que que eu não tenho saúde? Por que eu não tenho alegria na minha vida, Sara? Isso aí não é pra mim, né?
Se é para todo mundo menos para mim? Não, precioso. Não, preciosa. É para você também. Mas eu e você precisamos cooperar com o Senhor. Não é porque te deram uma promessa, uma profecia, lançaram-se palavras à frente sobre a sua vida que é certeza que você vai viver. Não. Você já foi num culto em algum lugar ou alguém falou você e será um homem próspero, um homem muito rico, uma mulher muito rica, ou você terá tantos filhos e tal. Como é que você vai ter filhos se você não casa? Se você não faz sexo? Não tem como, né? Então, para ter aquele monte de filho que te lançaram a palavras à frente, tu precisa ter um marido. Tu precisa fazer amor, sexo, certo? Para você ter dinheiro, ser próspero, você precisa trabalhar todo dia, acordar cedo, estudar, fazer mentoria. Você precisa cooperar com Deus. Eu e você precisamos cooperar com Deus para que nós possamos viver o extraordinário. E quando nós estamos vivendo o extraordinário, nós estamos dando um troco na serpente da forma certa. Porque somos felizes, prósperos e abençoados. Amém? Então vamos lá. Vamos lá que eu deixei aqui embaixo para vocês uma apostila gostosa, maravilhosa. Uma apostila incrível que tem ali algumas atividades, alguns exercícios que nós vamos colocar em prática. E o primeiro deles é como está a sua vida hoje? Trazer a consciência aqui. Como está? Você viu que eu já comecei uma abordagem aqui, né? Como que tá a tua vida hoje, precioso e preciosa? Uma nota, vamos cá. Pega aí uma caneta e um papel e coloca uma notinha aí do ladinho, que agora vocês vão entender por que dessa nota. Por que dessa nota? Vamos lá, pega aí, papel e caneta. Pegou papel e caneta? Como está seu casamento hoje? De 0 a 10. Tá fazendo sexo gostoso? Tá beijando de língua? Tá? Tá? Você consegue ouvir o seu marido e não retrucar? Você consegue ouvir seu marido te dar uma exortação, meu bem, não tô gostando disso, e você não retrucar, não querer se defender? Consegue? Você consegue? Tá certo, mozinho, vou mudar isso aí. Você tem razão, eu vou mudar isso aí. Você consegue? No, no, nevers. De jeito nenhum. Tô com um 3 aí, um 2, um 0, porque tá horrível, né? Casamento é troca, gente. Casamento, um ajuda o outro. Um se melhora, a gente se melhora e depois ajuda o outro a melhorar também. E assim nós vamos. É, ter uma esposa calma dentro de casa. Você é um marido calmo dentro de casa? Não? Como que tá aí? Hã? De 0 a 10. Como tá o casamento? Seus filhos, os pomponzinhos, os anjinhos, como é que tá aí? Sara, filho, quando falo em filho, credo, por mim, eu não teria ter tido, eu não queria nem ter tido filho. Gente, se eu te falar um negócio, filho é a bênção mais sagrada que um ser humano pode ter nessa terra, sabe por quê? Porque filho é uma herança do Senhor, o Senhor concedeu você, mãe, você mulher, para ser um portal de uma alma para a terra. Sara, mas isso é uma maldição, porque aqui é sofrimento, aqui é tristeza e dor. Ei, se eu te falar, quando a gente fica olhando só com a nossa ótica humana, ser humano, a gente olha para tudo como se fosse o trem mais ruim do mundo, do ruim do mundo. Mas não é assim que Deus vê. Deus vê aqui como uma oportunidade de levar o evangelho, uma oportunidade de falar de Jesus, uma oportunidade de cumprir o nosso propósito nessa terra. Tem todo mundo tem um propósito. Um propósito que muitas vezes não vai ter explicação qual é o propósito. O propósito é Deus. Mas vamos lá, não vamos fuleirar muito não. Você e seus filhos, você dá beijo nos seus filhos? Abraço, olha no olho dessa criança. Sabe, já tá tudo adulto. Meu filho hoje usa droga. Meu filho tá na homossexualidade, tem pavor daquela menina. Ei, se eu te falar, olha pra ele, olha pra ela com amor e verdade. Olha pra ele, pra ela e pede perdão. Pede perdão.
Perdão, porque mamãe falhou, filha. Mamãe falhou, filho. Sara, mas eu não falei. Foi ela que tem que se resolver. O problema é dos meus filhos, ei. Você vai entender agorinha que você tá repetindo padrão. Você vai entender agorinha que o genograma da sua vida tá fazendo você repetir, repetir, repetir. E você tá errando, tá nem percebendo. Mas vamos lá, de 0 a 10, como é que tá a vida dos filhos? Sua saúde. Ginecologista, tá gordinha, tá acima do peso, tá magrinha demais. Como que tá a sua saúde? Saúde financeira, a sua vida financeira, como está? Tem dinheirinho no bolso? Tem uma reserva guardada? Você tá arriscando? Você tá trabalhando? Você tá fazendo coisas legal? Tá comendo gostoso? Comida boa? Não tô falando comida que não presta. Tá comendo bem? Você deseja uma comida? Você consegue ir lá e comprar? Você deseja comprar um acessório? Você tem condição de ir lá? Você vai lá e compra ou não? Ou você tá tendo que contar umas moedinhas porque não tá indo, o dinheiro não tá rendendo, como que tá? Vida profissional, profissional. Você trabalha aonde você quer, de 0 a 10. Você tem alegria de chegar segunda-feira? Ou você já fica sangue de Jesus segunda-feira? Não suporta segunda-feira, gente. Não suporta segunda-feira. Não quero ir trabalhar, não gosto, não quero, nem. Nossa Senhora, de novo eu lá naquele trabalho? Como que tá? Sua saúde emocional. Você tem chorado demais? Você tem se entristecido demais? Você se sente depressiva, quer ficar isolada, guardada, longe de todo mundo? Como que tá a sua vidinha emocional? Como tá as suas emoções? Você quer se proteger de todo mundo, aí você se guarda, você se protege, você não quer contato com ninguém, ou você chora à toa, ou como que tá as suas emoções, sabe? Tipo assim, seus sentimentos, suas vontades, assim. E sua vida espiritual com o Criador, amado e amada. Como tá a sua vida com o papai? Hã? Papai do céu. Como está a sua vida com o Todo-Poderoso, o Magnífico, o Sublime, o Supremo? Como está a sua vida? Você tem colocado a seu rostinho assim, ó, no chão, chorado? Você tem ouvido um hino? Você tem lido a Bíblia? Você tem falado aqui, ó, com o papai? Você tem falado onde está doendo em você, o que tem doído? Como tá? Como você tá ansiosa, preocupada, desesperada? Hum? Como que tá? Dessas notas aí, qual é a pior? A que você deu até vergonha. Você falou, santo Deus. De 0 a 10, qual desses aí que tá com as notas ruins? De tipo 3, 2, 4, 5, 6, né? Porque vai que os outros tá tudo 8 e só um tá 6. Nesse que tá com a nota baixa, você vai dar mais atenção. Nesse que tá a nota baixa, você vai olhar mais, você vai se preocupar mais. Você vai dedicar tempo, lágrima, dinheiro, atenção, você vai se dedicar mais, tá bom? Precioso, preciosa. Vamos pro próximo? Existe um ponto de partida para começar a mudar sua vida. Assim, esse ponto de partida, gente, eu fiz ele também. Estou fazendo. Vou continuar nessa jornada enquanto tiver vida. Essa jornada só acaba quando o fim da nossa jornada na Terra termina. Enquanto isso, nossas raízes têm que ser tratadas, têm que ser adubada, tem que ser podada. Nossa vida é um tratar, é uma jornada. Até o dia que o Senhor nosso Deus dizer: Você combateu um bom combate e guardou a fé. Agora nós vamos para o colo do Pai. Enquanto isso é renúncia, enquanto isso é mudança, enquanto isso é viver o novo, enquanto isso é humilha-te, 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 humilha-te. Que eu fiquei nessa workshop só para ouvir humilha-te, 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 e você falar que se resume a humilha-te, sim.
O coração orgulhoso, Deus despreza, Deus rejeita. Deus gosta dos corações humildes, daquele que pede desculpa, daquele que pede perdão, daquele que perdoa rápido, daquele que desculpa rápido, daquele que se levanta, não importa a dificuldade, mas eu me levanto, porque mais forte e mais poderoso é o que está em mim, que veio do céu para mim. Não é o eu sou, que eu sou foda, poderosa, não. É o quem está em mim. Não é o burrinho que carregou Jesus, né? Não é o burrinho que é poderoso, porque carregou Jesus, mas é aquele que estava naquele burrinho, quem ele carregava, que era Jesus. Maior e maior, maior e mais forte, não sou eu, mas é quem está em mim. Tem até o barro, né? Tem ali, eu até tinha, ele podia ter pego um barro, né? Mais vale não é o que tá por fora é barro. Somos nós, somos barro. Mais forte e mais poderoso é o que está dentro de nós. É o azeite, é Deus dentro de mim e de você. Eu e você somos barro, somos pó. Mas muitas vezes nós achamos que o nosso fruto, a mulher extraordinária, a mulher incrível, poderosa, é a que está aqui por fora e não a que está lá dentro, não o que tem dentro de mim, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus. E assim nós vamos desvendar a primeira mentira que a serpente fez, que foi a primeira mentira que a serpente fez foi certamente que ela não morrerás. Mas ela não morreu, Sara. Ela não caiu dura, já, igual uma estátua de pedra. Ela não caiu dura mesmo. Ela não morreu. Deixa eu te explicar. Não morreu em corpo, mas morreu em espírito espiritual, porque aquela mulher, ao comer daquela fruta, ela rompeu um ligamento. Igual mamãe tem um cordão umbilical que liga ao filho na mamãe, né? Nós temos um ligamento no Senhor. E ainda lá no jardim, meu amigo, você pensa como é que não era ligamento? Era mais rápido que o Wi-Fi. O ligamento era mais forte, resistente. Era um ligamento com o Senhor. E quando ela comeu, ela pecou. Quando ela pecou, aquele ligamento foi rompido. Ela morreu espiritualmente, em espírito. Ela desejou mais da vontade dela. Ela começou a querer. Ela, na verdade, essa queda toda aqui foi por causa da mudança do cardápio. Sara, mudança do cardápio? Mas como assim? Mudança do cardápio. Toda vez que nós mudamos nosso cardápio, antes nós estávamos se alimentando da palavra do Senhor, estávamos nos alimentando, assim como Eva, estava alimentando do que vinha de Deus. Ela estava alimentando dos frutos que Deus dava a ela, que ele permitia. Só que ela desejou comer do cardápio novo, um cardápio da serpente. Ela desejou comer daquela fruta que não era do cardápio permitido. Não poderia comer aquele, mas ela quis aquele. Quando ela mudou o cardápio, assim a vida dela foi mudada, transformada para pior. Aí ela sofreu a rejeição, ou a sensação de abandono. Aí ela sofreu as piores coisas que uma pessoa, uma mamãe pode sofrer. Foi através da vida dela que se aconteceu o primeiro assassinato. Um filho matou o outro. Um irmão matou o outro. Essa mulher ela foi amaldiçoada de tantas formas. Essa mulher foi amaldiçoada até pelo o comportamento do seu marido que não mais a defendeu. Essa mulher sofreu consequências duríssimas. Ela, não somente ela, mas também o seu marido. Ela o convenceu a também comer daquele cardápio que não agradava a Deus, daquele cardápio amaldiçoado. E isso tudo acontece na nossa vida hoje. Nós acreditamos nas conversa fiada da serpente. Só que hoje é moderno, né? Antes a serpente falou: você vai ser forte, poderosa como Deus, você verá as coisas como Deus, você será como Deus. Agora, o inimigo, Satanás, a serpente, fala o quê para mim, para você?
quando vê a gente precisando enfrentar uma luta, uma tribulação ou fazer algo novo, entrar no emprego novo, um negócio novo, algo novo, ele fica, você não vai dar conta, você é burra, você não é capaz, você não sabe fazer nada direito. Vai colocando isso na nossa identidade. E quando coloca isso na nossa identidade, nós começamos a ouvir mais a voz do inimigo, a voz de Satanás, que diz que eu vou ficar igual Jesus, igual Deus, perdão. Eu vou ficar igual Deus, então eu quero ficar igual a ele, né? E nós começamos a ouvir, a dar ouvido, igual Eva fez quando ela começou a dar ouvido àquela serpente. Assim nós também damos ouvido que nós não somos capazes. Assim, nós também damos ouvido quando fala que eu não sou boa o suficiente para estar fazendo essa live aqui, para estar trazendo esse conteúdo para você. Quando antes de abrir essas câmeras, um inimigo, essa voz de Satanás, fala ao meu ouvido que eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não consigo. Porém, eu realmente não consigo. Realmente você também não consegue, preciosa. Mas Deus, Espírito Santo do Senhor Jesus, que habita em mim, você nos capacita. Nos capacita. E nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Nós precisamos ouvir o que Deus quer falar ao nosso ouvido. E nós não damos ouvido, nós ouvimos a serpente que quer nos amaldiçoar. Deus tem um plano de amor, de paz, de prosperidade, um plano de bênção, um plano de maravilhas em minha vida e na sua vida. Mas para isso, eu e você precisamos cooperar com Ele. Muitas palavras foram lançadas na sua vida, assim como eu disse. Você vai ter muitos filhos, você será mãe de muitos filhos. Você, homem, será um homem muito próspero, terá bênçãos infinitas. Você irá contratar milhares de funcionários. Um exemplo. Porém, como que você, mulher, vai ter filho se você não casa? Como é que você vai ter filho, mulher, se você não casa, se você não tem marido, se você não faz sexo com o marido? Homem, como é que você vai ter uma empresa de muitos negócios, de muitos funcionários, se você não começa, nem que seja dentro do teu quarto? Você não começa algo novo, projeto novo. Sara, mas eu tenho medo. Sara, isso não é para mim. Sara, é muito difícil lidar com funcionário, contratar. Ah, casar, homem nenhum presta. Ei, eu acreditei nisso também. Mas Deus quer cooperação da sua parte. Faça a sua parte que da dele ele vai fazer. Ele não vê você como você se vê, ele se vê como ele se vê. E tem um exercício aqui na apostila que eu vou deixar embaixo para vocês, que é o eu sou, eu sou, eu sou. Não é que você é Coca-Cola toda, tá? Tá bom? Mas Deus, quando habita em você, está em você. Você pode mais, você é capaz. Então coloca aí para mim 7. Na sua folhinha, na sua canetinha, pega ela aí, vai estar aqui na apostila também. E escreve: Eu sou próspera. Eu sou próspero, homens. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou desejada pelo Pai. Eu sou especial. Eu gosto de ler. Eu sou, vamos lá. Não põe guerreira, tá? Não coloca. Fala, coloca, eu sou forte, eu sou corajosa. Coloca característica que você, mesmo que você se olhe e não se veja, mas Deus se vê isso em você. Sabe, mas eu não me vejo assim. Ah, não sei. Se eu te falar, você pode ser que você ainda não acreditou que você é isso. Mas faz o eu sou, faz essa atividade do eu sou. E você vai ver uma diferença. Faz aí, escreve aí, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Escrevendo eu sou, vou fazer de conta que você fez. Você pode pausar essa aula, você volta, você vê. Fez aí o eu sou? Nós agora vamos ler o eu sou. Você vai colocar depois, você vai escrever de novo eu sou e colocar um lugar onde você vê, onde só você vê, para você olhar e lembrar quem é você. Como Deus te vê. Se você não se vê ainda, coloca como Deus te vê. Lindo, perfeito, agradável, forte, corajoso, determinado, estudioso, agradável, incrível. Coloca 7 características novas que Deus vê em você. E você vai falar isso sobre você. Eu sou forte, corajoso, eu sou agradável.
Fazendo isso daí, eu quero fazer uma oração para você sobre o seu eu sou agora. Agora, em nome do Senhor Jesus. Vocês me permitem? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pai, eu rejeito toda mentira que Satanás falou a meu respeito. Pai, eu rejeito tudo que não provém do Senhor. Pai, eu rejeito tudo que me afetou e me afastou de ti, tudo que me afastou da vida extraordinária que o Senhor preparou para mim. Eu rejeito tudo que o maligno quer fazer contra a minha vida. Eu rejeito toda seta maligna, toda rejeição, toda crítica que não é para o meu bem. Que o Senhor me dê um coração humilde para entender e respeitar o que o Senhor tem para mim, que é bom, perfeito e agradável. Amém? Amém. Agora nós vamos para a próxima. A queda. Aonde foi a queda? Pausinha, pausinha aqui. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. A queda, emoções que domina. As emoções que nos domina, que nos sequestra. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tomou-se do fruto e comeu. Assim, no jardim do Éden, o que derrubou o primeiro casal foi a mudança no cardápio. Quando nós passamos a comer não mais do cardápio, do alimento que Deus nos oferece, passamos a comer ao que a serpente nos oferece. Comer o cardápio de Deus significa que que ele nos norteie, que ele nos direcione, que nós possamos nos ver como ele nos vê, que nós possamos nos ver forte, corajoso como ele nos vê. Ele nos norteia a conduzir a vida de acordo com as escrituras sagradas, levando uma vida verdadeira e abundante. Deus colocou um imenso poder em suas mãos e nas minhas mãos. E é fundamental que você e eu use sobre a orientação do Espírito Santo e das perdão, e das Escrituras, quando guiada pelo Espírito. Esse poder edifica. Sem essa conexão, ele pode nos destruir. Eva agiu pelas emoções, desejo, curiosidade, insatisfação, empoderamento. Ela não refletiu, reagiu. A bicha não, tipo assim, ela não pensou. Ela não pensou nas consequências. Ela acreditou naquilo que aquela serpente falou e pegou aquilo como verdade. Ela não perguntou, ela não questionou, ela não refletiu, reagiu. Assim também somos nós, quando estamos dominadas pela ansiedade, impulsividade, angústia, preocupações excessivas. Somos impulsivas, agimos. Acontecem as coisas dentro de casa, nós já somos agressivas, bravas, ríspidas, ignorantes, já ficamos nervosa com o marido, nervosa com o filho, reagimos imediato, nem respiramos. Quando fala assim, faltou oxigênio no cérebro, não é à toa, é porque realmente faltou pensar um pouco mais antes de agir, certo? E a chave da mudança? Qual que é a chave para mudar tudo isso aí? Por onde começamos a mudar tudo isso aí? Qual é a chave da mudança, Jesus? Manda, Jesus, qual que é essa chave? Eu quero saber de mudar. Eu quero ter a vida extraordinária. Eu quero dar o troco nessa serpente, sendo uma mulher próspera, rica, abençoada, filhos maravilhosos, casamento gostoso. Vida gostosa, uma vida espiritual, onde que eu choro pro Senhor, onde que eu oro, o Senhor me atende, onde que eu renuncio para agradar o Senhor. Como que começa isso? Qual que é a chave? Me manda aqui, Senhor, a chave. A chave é precioso e preciosa. A chave é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu sou o único responsável pela vida extraordinária que eu tenho, ou pela desgraça de vida que eu
tem. Desculpa falar assim. Desculpa falar assim, mas é, eu e você estamos vivendo a vida que estamos vivendo. E a responsabilidade é minha. A autorresponsabilidade é minha. Definição: é a certeza de que, absoluta, de que eu sou o único responsável pela vida que eu levo. Ou é a capacidade de ser responsabilizado completamente pelos resultados que eu colho na minha vida. Se você está tendo filhos que não te honram, que não se importam com você, que não faz questão de você, é um fruto que você está colhendo. De ações, comportamentos lá atrás que estão resultando desse fruto hoje. Se você não tem um dinheirinho guardado, se você não tem uma vida próspera, você não tem prosperidade, é também por mau comportamento, por causa de atitudes que nós tivemos antes que hoje nós estamos colhendo esse fruto. Esses tempos atrás, a nossa empresa quase sumiu do mapa. Porque autorresponsabilidade. Eu parei de vender. Eu parei de vender. Eu parei de prospectar cliente. Eu parei de fazer a minha parte. E quando eu parei de fazer a minha parte, Deus estava com muita vontade de me abençoar. Lógico, Ele é um Deus bondoso, maravilhoso. Vou beijar Ele. Mas eu não fiz a minha parte. Eu parei de prospectar, parei de ligar, parei de oferecer, parei de fazer marketing e o trabalho parou de chegar. E meu marido também não fazia. E no fim, acabou que nós parou de prosperar, as contas aumentou, o desespero, a ansiedade da falta de dinheiro, de não dar conta de pagar os funcionários. Tive que mandar dois funcionários embora sem poder, sem querer, porque eu não tinha condição mais de pagar o salário deles. Exatamente, não tinha mais condição de pagar. E isso é culpa do governo? Não, minha, do meu marido, minha e dele. Incompetência minha, incompetência dele, minha e dele, nós somos um só. Nossa incompetência. Meus funcionários não estão trabalhando legal, não estão fazendo um bom trabalho, incompetência deles? Não, eles são aprendizes, ele não sabe fazer, quem sabe sou eu. Incompetência minha, que investi pouco em conhecimento, investi pouco em curso. Fui mandada embora porque meu chefe que não ia com a minha cara. Não, não foi não, você foi mandada embora. Foi porque você foi incompetente. Ah, minha empresa quase faliu. Eu vou falar para os outros que é porque o governo que me atrapalhou, é esse presidente novo. Porque aí minhas amigas continuam gostando de mim, todo mundo vai continuar me amando, ninguém vai me rejeitar. Vou pôr culpa lá no governo, porque a culpa dele é melhor, é mais fácil botar culpa nenhum. Só que não é verdade. Isso é uma vida de mentira. Se eu não prosperei, a culpa foi minha, eu que não vendi. Se meu casamento acabou, foi porque eu não me importei, eu não orei tanto quanto eu precisava. Mas foi meu marido que traiu, Sara. Eu tentei todas as formas, aí já é falta de caráter, já tem umas outras abas aí, né, que a gente precisa analisar. Sabe, mas eu acabei com o casamento porque o meu marido era agressivo, queria me bater, já tá custando a sua vida. Deus falou que a sua vida vale mais que qualquer outra coisa nessa vida. É a sua vida. Não perderás. Cuida dela, esteja viva. Foi a crise que quebrou minha empresa. Foi o outro carro que me freou e bruscamente eu bati. Não foi eu que poderia ter andado mais devagar e parado no pare, porque se eu tivesse uma velocidade mais devagar, provavelmente eu não tinha batido. Mas então eu falo assim e eu não sou culpada pelo acidente, certo? Pode doer e dói. Isso que eu vou falar pra vocês, dói muito, mas eu preciso falar. A vida que você tem é sua responsabilidade. Os filhos que você tem é sua responsabilidade. Os resultados que você tem é sua responsabilidade. Responda de maneira 100% verdadeira. É minha responsabilidade viver uma vida extraordinária. É minha responsabilidade ter uma vida medíocre. É minha responsabilidade
não está vivendo o extraordinário hoje, mas é também a minha responsabilidade fazer tudo novo. Levantar, erguer a cabeça, buscar a Deus e viver um tempo novo e dar o troco nessa serpente. É minha responsabilidade. E nós vamos correr atrás da nossa responsabilidade. Coloca a mãozinha assim, ó. Pega sua mãozinha aí, ó. Coloca aqui na sua barriga. Eu já vi esse exercício numas mentorias que eu fui e achei um máximo, babado. Coloca na sua barriguinha e aperta. Você, escuta aqui o negócio. Você tem a barriguinha que você merece. Tá grande? É, a minha encheu aqui, legal. Você tem a barriguinha que você merece. Tá barriguda? É porque precisa de atenção. Tá chapadinha, tá delícia, tá gatona? Você também tem a barriga que merece. Quanto tempo você dedicou na academia? Quais foi as renúncias de comida que você deixou de comer para ter essa barriguinha que você merece hoje? E você que tá barrigudinha, quantas pizzas, quantas coca, que nem zero não é que você anda bebendo? Então, vamos lá. Por que é tão difícil entender e viver em plena autorresponsabilidade? Porque eu ser autorresponsável, porque eu ser autorresponsável me deixa vulnerável. E ser vulnerável é pavoroso. Ser vulnerável é pavoroso, é pavoroso, é pavoroso. Ser vulnerável é terrível. É terrível, é terrível. Vamos lá, vou compartilhar a telinha aqui de novo. Ser vulnerável é horrível. É horrível, é horrível. Porque quando eu sou vulnerável, eu tenho que pedir perdão. Quando eu sou vulnerável, eu tenho o meu passado, ele vem a mim e eu preciso lidar com ele. Ó, o primeiro passo da vulnerabilidade. O seu passado é capaz de definir apenas o seu presente e não define quem você será amanhã. Existe uma promessa para a sua vida. Nesse treinamento você vai reescrever sua real identidade. Seja vulnerável, seja vulnerável. A vulnerabilidade, ela nos conecta com Deus. Ser vulnerável nos conecta com o Pai. Quando eu e você somos vulneráveis, nós nos conectamos com o Papai. Deixa eu só parar isso aqui. Ai, ai, ai. Será que eu tô dando conta? Acho que sim, né? Hum. Seja vulnerável. Vamos lá. Autorresponsabilidade, vulnerabilidade. Quantas decisões você tomou no impulso da dor e não na direção de Deus, gente? Quantas vezes eu tomei uma decisão no impulso da dor? Eu tava com raiva, com mágoa, eu ofendi. Esse tempo agora, eu e minha mãe e minha família tivemos uma confusão, sabe? Como agora esse tempo. Tipo, foi o ano passado, no final do ano. Porque eu deixei as minhas emoções ser feridas, afetadas. E eu vou falar mais aqui pra frente. Então, agora eu entro nessa área aqui e eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu deixei as minhas emoções falar mais alto e eu reagi no impulso. Eu fui impulsiva. E por eu ter sido impulsiva, me causou danos. Mas agora a gente vai falar sobre isso. É, vamos lá. Na apostila tem uma atividadezinha, mas nós não vamos fazer, elas vão para próximo. Vocês podem revisar aí na apostila. E nós vamos falar agora da. Tá, 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 tá. Ai, eu amo isso aqui. Vamos lá. Compartilhar, vamos ver. Vamos lá. A expulsão do jardim. Aqui é onde começa a bagaceira toda. Aqui é onde que começa o início do fim. Tô brincando. Mas aqui é o início do todo mal. Foi por aqui que começou. Foi por aqui que começou as dores. Foi nesse lugar de ser expulso do jardim que começou a primeira rejeição. Deus não nos abandonou, mas nós o rejeitou. Eva e Adão o rejeitou obedecer a ele. E por rejeitar obedecer a ele, pagou-se um alto preço.
E o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. O que que é lavrar a terra? Lavrar a terra, agora você vai cuidar da terra, para você plantar na terra, para você comer o que sair dessa terra. Então você vai lavrar, você vai agora capinar, você vai abrir, você vai plantar. E aí você vai esperar o tempo dessa semente virar fruto e assim você poder comer, que é onde nós vamos ver em Gênesis 3:23 que vai falar sobre isso. E o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. A separação 2, gente, quem já passou por um divórcio? Eu nunca passei por um divórcio, mas eu já separei de namorado, né? Tinha um primeiro namorado, namorei pouquíssimo, casei com 17 anos. E agora eu vou mostrar em mim, só vocês vão entender por que que eu casei com 17 anos, né? Porque é repetição de padrão, né? Mamãe me teve com 15 anos e ela cuidou pra mim não arrumar filho também com essa idade, mas ela cuidou de mim. Meu irmão do meio, ô meu irmão. Mamãe cuidou de mim, mas do maninho, o homem, né? O homem é mais de boa, né? Aí o maninho que engravidou a moça, ele com seus 15 anos. Mas vamos lá. A expulsão do jardim. E o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. A separação dói, o vazio de estar longe da presença de Deus é o maior exílio de uma alma que uma alma pode viver. Uma alma pode viver. Perdemos o jardim, o lugar de segurança, comunhão e identidade. E agora se sente rejeitados, fraturados emocionalmente e o orgulho domina. E os gatilhos de ofensas nos faz agir. Gatilho de ofensa nos faz agir ficando viciados emocionalmente em brigas, rejeitar o outro, assim como fomos rejeitados. Feridas emocionais são os traumas produzidos pelas experiências de dor e rejeição do passado. Esses traumas produzem desde a dor à disfunção na minha vida humana. Vamos lá, o que que é feridas emocionais? O que que é ferida emocional? Mamãe bateu. Mamãe bate na minha cara, vai formar em mim uma ferida emocional. Meu pai foi embora, fui rejeitada, não tenho pai. Feridas emocionais. Eu vou mostrar algumas feridas emocionais minhas aqui. Deixa eu só parar de compartilhar e eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, 2 segundos. Continuem aí. Vamos lá. Vamos lá. A aula gravada é assim, né? Vamos. Essa daqui é a minha história, minhas raízes, Sara, raiz da Sara. Sara Pimpona, gatona aqui. Essa aqui é as minhas raízes. Sara muito sorridente, que a alegria era a minha vida, né? Eu era muito feliz, alegre, porque crianças vê a vida assim. Mas, mesmo que nossa criança ri, brinca, parece que tá tudo bem, está criando memórias. Está criando memórias. E aqui vamos lá as minhas memórias, ó. Esse gatão lá em cima é minha mãe e meu pai. Só que ele é meu pai por adoção. Ele me adotou, ele é meu padrasto. E ele me adotou, mas antes dele me adotar, essa memória de rejeição ficou em mim. Eu fui rejeitada pelo pai. Minha mãe, com 15 anos, se envolveu com um homem de 30. E minha mãe engravidou com 15 anos, me teve com 15 anos. E também, né, mamãe não tinha marido. Mamãe morava-se com essa senhora aqui do lado, que é minha vozinha. Só que uma vozinha muito fraturada, já teve tantos e tantos maridos. Homem pra ela nenhum prestava. Homem tudo era vagabundo. Homem nenhum prestava. Por quê? O pai das suas filhas foi, segundo ela, abusador de uma das filhas, a filha do meio. E porque ele abusou da sua filha, minha avó, uma senhora muito rancorosa, que é essa que tá do meu ladinho aí,
Ela foi e matou o próprio marido. Ela foi e matou, ficou presa lá um ano, depois voltou porque tinha filhas pequenas. Só que mamãe cresceu com essa senhora. Essa senhora muito ignorante, brava, bruta, batia demais. Era uma senhora muito difícil, fraturada, as emoções dela arrebentadas. Essa senhora criou as filhas, mas criou as filhas completamente fraturadas. Mesmo que nós, criancinha, tem esse sorriso largo, assim como eu tinha, eu carregava uma tristeza que depois ia me custar caro. Uma tristeza de saber que eu não conhecia o meu pai, fui abandonada pelo pai, não conheço, nem sei o rosto do meu pai. Fui rejeitada pela minha avó, porque quando a mamãe ainda estava grávida, a avó deu remédio, veneno para a mamãe tomar e me abortar, mas não conseguiu. Sara cresceu sofrida com anemia, intestino, infecção de intestino, muitas dificuldades. Sara também morava assim numa casa, igual essa casa aí, uma casa de pau, de tábua, de palha, numa carvoeira, cheia de homens. Aqui era a cantina onde todo mundo comia. E ali era a nossa cozinha. E eu, minha mãe e minha avó, as únicas mulheres. Então você pensa um ambiente hostil, um ambiente masculino, um ambiente sem beleza, sem flores, era um ambiente masculino. Eu nasci masculinizada, tinha até medo de ir pro lado do homossexualismo. Porque eu convivia demais com homem, então minha praia era. Eu já tava me comportando feito menino, só pra vocês entenderem a noção. Mas vamos lá, na minha casa aí não tinha banheiro, não tinha privada, não tinha cisterna, o mato era o lugar de fazer as necessidades. A água ficava assim nesses galões, a água de lavar a louça era assim, a água não tinha muita água para lavar a louça, se colocava em baldes, em bacias. E assim eu cresci uma menina escassa, não gostava, não queria gastar o dinheiro. Se ganhasse um dinheirinho, queria guardar por tudo. Às vezes estava com roupa velha, sapato velho, rasgado. Mesmo assim, não comprava, porque eu tinha medo de acabar o dinheiro, de acabar o dinheiro. Eu sempre tive essa rejeição, porque eu não tinha pai, eu não tinha é, uma referência, né? Mesmo que meu pai, meu padrasto ali, ele me amou muito, e hoje nós somos mais apegados, eu amo ele muito mais, mas nesse tempo aí eu não gostava dele. Nesse tempo aí, ele era muito bravo, ele batia de mau jeito, minha mãe bateu demais, muito agressiva, porque ela foi criada com minha avó, uma senhora super agressiva. Eles viviam em pau de arara, né? Então minha mãe veio com toda a bagagem dela, e jogou aqui em mim. Tipo assim, toma, eu fui criada assim, toma isso aqui pra você também. E assim o meu pai também foi criado do jeito dele lá e trouxe também pra nós, pros filhos. E assim nós fomos crescendo. Eu, competitiva, arrogante, ignorante, orgulhosa, soberba. É, alguém que queria ser mais que todo mundo. Eu queria sempre ganhar dos homens. Eu queria ser mais do que os homens. Eu queria ser um machão, ter mais poder, mais autoridade. Eu não queria ser mulher, não queria ser feminina. E nisso a serpente, ó, vibrava com a minha desgraça. Desculpa. Porque eu fugi de tudo que Deus estava e tinha preparado para mim. Eu ia contrário à vontade de Deus para mim. E nesse prazo aqui, sofri de tudo um pouco que vocês podem pensar, né? Num ambiente tão masculino como esse aqui, né? Quanta coisa não acontece. Vocês mulheres sabem muito bem o que pode ter acontecido, né? Mas Deus foi bondoso comigo, misericordioso. E eu aceitei o desafio de entrar na jornada, de moer o orgulho, de renunciar, de pedir perdão, de fazer o caminho de volta, de mostrar que Deus é maior em mim, que eu não vou deixar mais aquilo tudo que eu passei me dominar, me direcionar. Eu quero agora viver um novo.
E o novo do Senhor, eu casei, eu tive dois filhos, tenho dois filhos, eu entrei em jornadas de transformação, eu viajei, viajo, eu vivo em plenitude e tô todo dia, sempre buscando a minha melhor versão. Por quê? Porque nós precisamos estudar sempre, sempre, toda a nossa vida, nós precisamos estar buscando a nossa melhor versão. Nós sempre precisamos buscar a nossa melhor versão. Nós sempre precisamos buscar aprender e viver um novo tempo. E essas emoções aqui, tudo isso aqui foi formando a Sara, aquela Sara lá atrás, aquela Sara rancorosa, briguenta, ranzinza. E agora nós vamos. A expulsão do jardim foi o que nós perdemos, né? O Senhor Deus lançou fora. E hoje nós vamos reviver algumas memórias que eu vou trazer para vocês. E assim nós rejeitamos ao Senhor, aos seus mandamentos, às suas ordens, aos seus direcionamentos, né? E aí a gente, né, Adão e Eva teve a expulsão do jardim. E com isso, começou-se ali a rejeição. O sentimento de rejeição, ele alastrou ali dentro do Adão e da Eva. Eles também tiveram a sensação de rejeição. Porque assim, antes eu tinha direito a isso aqui tudo. E aí eu errei, beleza. E agora o pai me rejeitou, ele não me aceita mais aqui dentro do jardim. Agora eu não posso mais ficar dentro da minha casa. É a mesma coisa quando você que é filho e faz as coisas que seu pai e sua mãe não gostam, não quer que você faça, e você mesmo assim desobedece o seu pai e sua mãe e ele vai e te coloca pra fora de casa. Eu vou falar uma feiura aqui pra vocês que eu, Sara, fiz, porque aqui é muita verdade e humildade. Preciso ter humildade pra admitir isso aqui. Vou até beber uma água aqui porque isso aqui não é muito fácil de falar. Hum. Eita, meus filhos. Água suja. Mas vamos lá. Eu, quando tinha os meus 16, 17 anos, minha mãe falou assim, Sara, você tá namorando um menino que eu não acho ele bom pra você, não vai dar certo esse namoro, e não é pra você casar com ele. Antes ela incentivava eu casar, e depois, quando eu falei que eu ia casar, ela falou que não era pra casar. Eu falei assim, eu não entendo a minha mãe. Mas ela via coisas que eu não via. Mãe vê coisas que nós não vê. Nós, filhos, não vê. E eu não respeitava tanto a minha mãe quanto eu deveria, porque eu era fraturada emocional. Minha mãe falava as coisas, eu não me importava. Minha mãe falava, eu pensava assim: "Ah, deixa. Mas minha mãe sua mãe vai te bater, sabe? Nada, não, a dor é assim, ó. A hora que ela estiver me batendo, eu penso em outras coisas. A dor é psicológica. Pelo menos eu faço o que eu quero. Eu não respeitava minha mãe. Eu não honrava minha mãe como eu deveria. Como eu tinha mágoas dela, raiva, rancor, ódio, eu guardei muito ódio. Eu falei bonitinho ali porque hoje eu vejo assim. Os meus olhos hoje são diferentes, mas do 0 aos 12 anos, como que você via a sua vida? Que é agora que eu vou perguntar para você, dos seus 0 aos 12 anos, como você se via? Porque eu me via rejeitada, humilhada, abandonada, desprezada. Eu não via o sacrifício que minha mãe fez. Eu não via as renúncias que ela fez. E glória a Deus que ela fez, porque hoje eu estou aqui, vive falando com vocês, levando o evangelho para mais pessoas. E sendo um exemplo de testemunho do que você, independente do que você passou, você pode viver um novo tempo com o Senhor, uma vida próspera, abundante, alegre, grata, servindo ao Senhor. Então minha mãe falou: você vai separar dele, você não vai casar com ele. Eu falei: eu vou sim. Rebelde, ignorante, eu falei: eu vou. E ela falou: se você insistir em querer casar com ele e ficar noiva dele, você pega suas coisas e vai embora. E eu falei: então tô nem aí. Então eu vou embora. Hum, não me importo. Pelo menos vai ser do meu jeito.
filhos começam a desonrar pai e mãe. Começa a comer o pão que o diabo amassou, gente. E assim foi. Mamãe, fiquei noiva do cara que mamãe não queria. Mamãe falou: então agora tu pega tuas coisas, que é bem pouca, né? Porque eu não tinha nada, e pega as suas coisas e vai embora. Eu com 17 anos. E eu peguei e fui pra casa do rapaz. Chegando lá, gente, faltou comida, faltou água, faltou tudo, faltou tudo. Eu passei um pior tempo da minha vida, um dos piores tempos da minha vida. Até que um dia, minha mãe, que não queria nem conversar comigo mais por causa daquele maldito comportamento meu, ela renunciou e ainda foi lá ver como que eu estava. Mas quando ela chegou lá, o namorado, que ela falou que não era para mim namorar e nem casar com ele, ela entrou numa porta e ele saiu em outra, e aquilo lá machucou muito, me machucou muito. E aquela rejeição de novo me maltratou tanto que eu pensei, hoje eu tiro a minha vida porque eu não suporto mais. Foi quando eu tentei a primeira vez o suicídio, minha autodestruição, autoextermínio, né? Mas eu dei essa abordagem aqui para vocês entenderem o que que foi que aconteceu com Adão e Eva e que acontece com nós hoje. Por causa de uma desobediência, a gente come, a gente sofre, a gente passa por cada vale, por cada provação. E o que é que você tem rejeitado também a Deus, hã? O que é que ele tem te pedido e você não tem obedecido por causa de alguns traumas, algumas fraturas que tá aí na sua alma? E eu te pergunto e você vai marcar com X, quem tem a apostila. Ótimo. Quem não tem, vai marcando aí sim, não, sim, não. Vamos lá. Quantas vezes você já se sentiu criticado? Sim ou não? Humilhado? Sim. Abandonado? Acusado? Invalidado? Você não dá conta de nada, você não faz nada direito. Indesejado, nem sei porque que eu tive você, deveria ter abortado. Maltratado? Abusado físico, mental. Você já foi abusado sexualmente? Muitos homens e mulheres que são abusados sexualmente não prosperam, não gosta de cuidar do corpo porque tem medo de ser abusado novamente. Crítica, gente, crítica é as coisas que a gente mais ouve e não é crítica para te ajudar, uma exortação. Inferiorização, você é inferiorizado. Você se fala assim, as pessoas falam: quem é você para estar aqui? Você não é nada disso. Isso aqui não é para você. Gente, já morei no Alto do Bueno, em Goiânia, e eu me senti inferiorizado. Um homem de um Uber uma vez, ele me viu ali muito simples, um comportamento simples, e ele me perguntou onde eu morava, com aquelas duas crianças, eu e meu marido. E eu falei: não, eu moro lá no Bueno e tal. E ele falou: o que você está fazendo lá? Lá não é lugar para você. Tem uns bairros inferiores que é mais barato para você morar. Olha, gente, me senti inferiorizada. Injustiçado. Mamãe, não foi eu, foi meu irmão, do 0 aos 12 anos. Mamãe, não foi eu. Não, mamãe, foi meu irmão. Não, foi você. Já que você foi seu irmão e você não cuidou dele, você vai apanhar também. Não amado, quantas vezes você não se sentiu amado, amada, desejado? Você não se sente amado? Comparação, você já passou por comparação? Já se sentiu comparado? Tratado com indiferença? Você já se viu sendo tratado com indiferença? As pessoas não se importando com você? É seu aniversário e ninguém manda uma mensagem, ninguém se importa com você? Tudo isso que você marcou com o X, se você já se sentiu assim ou não, forma em você feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas fortalecem o orgulho dentro de você. E o orgulho é como se fosse uma capa que te protege para você não passar por isso de novo. Por isso, muitas vezes você está sendo
ignorante, afastando-se das pessoas, querendo se proteger, se afasta para se proteger. Muitas vezes, para não ser mais humilhado, você não faz mais apresentação em púlpito. Você, por você não ser mais criticado como você foi tantas vezes quando criança, você prefere não montar uma empresa, não montar um negócio, porque vai que as pessoas me comparam, vai que as pessoas vão me criticar. Você, para não ser abusado ou abusada novamente, eu não vou cuidar mais do meu corpo. Não quero ficar mais magra, bonita, porque senão as pessoas vão me desejar, vão me abusar de novo. Abandonado, agora eu não vou depender de ninguém. Eu não vou depender de ninguém. Eu tenho a minha própria casa, eu tenho meu próprio carro. Nosso salário é dividido, você fica com o seu, com o meu. Porque o dia que esse homem der o pé, eu não vou me sentir tão abandonada, desprezada, solitária. Porque eu tenho meu dinheiro, eu não vou precisar de mais ninguém. Evita pedir ajuda é, para não ser abandonado novamente, para não ser rejeitado, indesejado. Você não mostra que gosta das pessoas, você não se importa se elas vão gostar de você ou não, se você agrada ou não. O importante é que, pelo menos, elas não vão me criticar, não vão mais me rejeitar. Se eu não namoro, ninguém me rejeita. Se eu não caso, ninguém me rejeita. Então é melhor não namorar, é melhor não casar, né? E fortalece o nosso orgulho. Orgulho é uma proteção para que nada nem ninguém machuque você novamente. Então, para mim não ser machucada de novo, eu não me exponho. Para mim não ser machucada de novo, eu não namoro. Para mim não ser machucada de novo, eu não caso. Para mim não ser machucada de novo, eu não tenho filhos, porque filhos humilha pai e mãe, viu? Pensa numa humilhação. Não é que humilha, mas eles te expõem muita vulnerabilidade. E aí, quando você não quer mais ser exposta, né? Não quer passar por nenhum tipo de humilhação, você prefere não ter filho, porque senão o filho vai me passar vergonha. Então eu não quero ter mais filho. Sabe o que que tem? E o que que tem eu não querer isso? O que que tem me proteger? O orgulho não agrada a Deus. O orgulho cria em você cascas. O orgulho cria em você uma armadura. E aí você passa a ser rancorosa, briguenta, soberba. Você passa a ser agressivo, agressiva. Você reage muito rápido. A pessoa vem pra falar alguma coisa. Se você pensa que vai me humilhar de novo, então eu já humilho a pessoa, eu já critico ela, eu já afasto ela de perto de mim. E as manifestações de orgulho são, tá aí na apostila de vocês: arrogância, prepotência, vaidade, atalho. Quero ir para os caminhos mais curtos. Eu quero prosperar a todo custo, para ninguém mais falar que eu vou ser um coitado, que eu vou depender dos outros. Então eu vou vender droga porque é mais fácil, o caminho mais curto. Eu não faço o processo mais doloroso, mais árduo, que é montar uma empresa honesto, que é fazer tudo certinho. Eu já vou por outros caminhos que eu tenho acesso mais rápido que eu desejo. Zona de conforto, eu não me exponho. Eu não faço nada, eu faço só esse aqui, ó, de casa para o trabalho, eu não invento nada. Eu não crio nada novo para mim não me expor ao ridículo, para mim não ter que sair da minha zona de conforto. Falta de perdão. O orgulho nos faz ser prisioneiros do perdão. Nós não liberamos perdão. Nós ficamos na mão do inimigo, porque nós não perdoamos, nós passamos a mentir, nós somos insatisfeitos, ingratos, desonra, desrespeita, inveja, impaciência, autossuficiência, ingenuidade. Ser ingênuo é orgulho. Quando você está namorando com um rapaz e esse rapaz aperta seu braço, esse rapaz é hiper mega ciumento,
E você tá achando que é amor, que é porque ele me ama, é cuidadoso. Isso é ingenuidade. Ingenuidade é orgulho. Por quê? Porque senão você vai ter que lidar em ter que separar. Você vai ter que lidar em ter que procurar algo melhor, um homem melhor para você, para sua vida. Desobediência é orgulho. Quando eu desobedeço, eu quero dizer que eu sou melhor que você. Quando eu desobedeço o meu chefe, é porque eu quero dizer que meu chefe não sabe do que tá falando. Quando eu desobedeci a minha mãe, eu queria dizer minha mãe não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Quando eu desobedecia a Deus, quando eu e você desobedecemos a Deus, nós queremos dizer, Senhor, não tem nada não. Não tem problema não. O que que tem? O que que tem fazer sexo sem estar casado? Não tem nada. A gente precisa provar primeiro para depois ver se é para casar ou não. E aí você foge do projeto original do Senhor para sua vida, do plano original para sua vida, e depois começa a serpente rir mesmo da sua cara, porque você começa numa vida de desilusão, de tristeza, de ter um filho fora do casamento, desse filho ficar jogado de um lado para o outro, por causa do quê? Por causa que você não segurou o priquito, não segurou, né, o tudão. Você queria provar antes do tempo, e aí você teve um filho fora do casamento, uma família desestruturada. Era só uma ficada, não era para ter filho, não era para ter vínculo, mas teve. E aí seu filho cresce como eu cresci, sem um pai, criado pela avó, pela tia, um tempo pela mãe. E assim, as fraturas emocionais acontecem. Fica filhos rebeldes. Minha mãe sempre falou que eu era mais rebelde, mais áspera, mais assim, né? Mas eu não tive papai do meu lado. O meu pai nem sabia quem era. Não tive um pai para me defender. O meu padrasto, eu vou falar assim, mas para mim ele é o meu pai. Muitas vezes ele se via os braços e as pernas presos, né? Porque ele falava, é filha dela. Como que eu vou falar uma coisa, às vezes as pessoas vão pensar que eu tô querendo a filha dela pra mim. Vai pensar que eu tô com ciúme da filha dela com o namorado. Então, é melhor não falar nada. O que ela resolver, mas a filha dela, eu vou fazer o quê? Eu não tinha um pai ali pra me defender. Não vai, filha. Rosa, que é o nome da mamãe. Não faz isso porque não tá certo falar isso ou fazer isso com a Sara ou com os meninos. Então, isso traz prejuízos. Quais são os prejuízos que o orgulho traz para nossa vida? Acaba com o casamento. O meu já foi por um fio várias vezes, várias vezes. Impede você de reconhecer os seus erros. Todo mundo tá errado. A culpa é do outro, nunca é minha, nunca é eu, é o outro, é o outro, é o outro. Você mente para encobrir as pequenas e grandes falhas. Mente para não mostrar as suas falhas. Te faz querer chamar a atenção pelo corpo ou pelos bens. Gente, eu já quis chamar muita atenção pelos bens, porque pelo corpo não. Hum, mas eu queria ter o melhor carro para mostrar para os outros que eu não ia ser mais a sonsa da família. Então eu queria ter o melhor carro. Eu queria ter a melhor casa, morar no melhor lugar, não é para ter a qualidade de vida, mas é para mostrar para todo mundo que eu tinha uma vida melhor que todo mundo. Eu tinha muita comparação, eu só tenho uma prima, e essa prima minha era muito mais bonita. Então as pessoas me comparavam, a minha mãe me comparava demais com ela. Então, eu cresci com esse desejo de mostrar que eu era boa, mais boa do que ela em algo. Já que eu não poderia ser mais bonita do que ela, então eu vou ser mais rica do que ela. Então eu vou ser mais próspera do que ela. Olha que coisa ridícula. Olha que, tipo assim, domínio do encardido. Gente, isso aí não é de Deus, não, gente. A pessoa, quando faz um negócio desse, ou pensa um negócio desse, ela tá dominada por demônio. E eu estava mesmo. O demônio do orgulho. O demônio do orgulho que me afastava de Deus,
que me afastava dos projetos que Deus tinha para minha vida. Vocês acreditam? O orgulho corrompe o seu caráter e te desconecta da sua verdadeira identidade. Manifesta a vaidade. A vaidade. Manifesta a vaidade. Vaidade de querer ter para mostrar que sou. De querer ter o melhor emprego, de ter melhores roupas, melhores casas, melhores carros, para mostrar que eu sou melhor do que o outro. Para mostrar que eu venci. Gente, mas isso é uma vida de mentira. E isso a conta chega, quando a luz se apaga, você se esforçou demais para fazer, para ter algo que nem era o que você queria. Mas sim, você só queria alimentar esse ego, esse orgulho de mostrar para o outro que você é melhor do que ele. Isso não é de Deus, isso não agrada o Senhor. Isso te afasta do plano original, isso te afasta da vida plena. Isso te afasta como me afastou de viver em alegria, de não viver só preocupada com os bens, com as coisas que eu tinha que ter dentro de casa, sim, e me ver bem conectada com Deus, conectada com meus filhos, com meu marido. E os gatilhos de ofensa? Vamos cá. Vamos cá que nós estamos terminando. Gatilhos de ofensa. Quais são os gatilhos de ofensa, gente? São as armas em prontidão que equipa nossas fortalezas, o orgulho para nós. Protege-nos da rejeição, mais dor. Exemplo, quando sou comparado com alguém, é um gatilho de ofensa. Quando fala mal do meu trabalho, é um gatilho de ofensa. Quando me critica, é um gatilho de ofensa. Você já reage? Você já fica braba se alguém me criticar você? Quando alguém fala alto comigo, alguém chega e fala alto comigo, é um gatilho de ofensa, você já quer reagir? Quando mentem pra mim, quando mente, a pessoa chega e mente pro outro, ela se sente tão ofendida que ela maltrata a outra pessoa. Ela não tem um pingo de piedade e compaixão. E os vícios emocionais, o que que é isso, Sara? O que que é vícios emocionais, gente? O que que é vícios emocionais? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês um vídeo. É, não é só desse dos vícios emocionais, alguns vídeos para vocês estarem vendo também, tá? Mas vamos lá. Vícios emocional, todo comportamento, atitude, circunstância que repetimos e que fazem mal a nós e a quem nos rodeia e não conseguimos evitar. O vício emocional é o que te mantém preso ao orgulho. Como? Eu tenho o vício de gritar com os meus filhos. Eu luto diariamente com esse vício de gritar com os meus filhos, de ficar brava, de gritar, de querer já dar uns tapa. Por quê? Fui criada assim. Minha mãe foi criada assim, que passou para minha mãe, né? Minha avó fazia isso com minha mãe e minha mãe fazia isso comigo. E eu estava querendo fazer isso com os meus filhos. É um vício que passa de geração para geração. Vício de ignorar as pessoas, vícios de ser irônica, querer sempre a atenção, é um vício emocional. Ser arrogante, ser justificar para tudo, se justificar para tudo. Tipo, tudo eu tinha uma justificativa. Meu marido não podia chegar, chamar minha atenção, dizer algo para mim, porque eu tinha uma justificativa. Por que que eu fui assim? Eu fui assim, eu fiquei assim porque você era assim, porque você fez isso. Então, esses vícios emocionais que faz com que nós reage ao orgulho, sendo orgulhosas. E esses vícios emocional, precioso, preciosa, tem feito você errar, tem feito você criticar e afastar da vida extraordinária que Deus preparou para você e para mim. Então, nós precisamos todos os dias fazer o caminho de volta, analisar se eu não estou me comportando como meus pais. Da mesma forma, essas memórias ficou gravada no meu inconsciente. E eu reajo sem nem perceber. Mas analisa agora o que você tem feito, falado. Muitas vezes nós estamos repetindo até as frases que os nossos pais falavam. Como?
Menino, você não é igual a todo mundo. Menino, leva a blusa, porque hoje vai chover, porque vai fazer frio. E às vezes estamos usando as mesmas frases, igualzinho os nossos pais. Nessas daí tá tudo bem, né? Mas e quando é arrogância, ignorância, agressividade? Aí sim que tá o problema, porque aí tem dor, tá causando dor, feridas emocionais, lixo na cabecinha, na alma dos teus filhos. E vai ficar aqui, ó, inconscientemente gravado na cabecinha deles, na cabecinha delas. E se nós podemos fazer um caminho diferente agora, vamos fazer, né? Então eu quero orar por você até essa jornada. Existe um lugar em você que está doendo, que sente falta, sente saudade de Deus. Do jardim onde tudo era lindo, onde tudo era leve, onde não tinha dor, onde não tinha tristeza, onde não tinha angústia. Nossa alma sente saudade. Eu, Sara, sinto saudade de um lugar que eu nunca fui, mas eu tenho certeza que meu espírito esteve lá. Nosso espírito, nós somos um ser tricotômico. O que é isso? É um triângulo. A parte maior é o nosso espírito, é a nossa base. A parte do meio é a nossa alma, nossas emoções, é onde a gente chora. Onde que toca em mim que choro, onde toca em mim que eu me entristeço, onde a minha alma chora. E o meu corpo, que é o que me sustenta, a minha saúde. Então não adianta eu ter um espírito forte, porque ele não habita em um corpo fraco. Nós precisamos ter uma mente, um espírito forte, uma alma fortalecida com músculos emocionais e um corpo forte, corajoso, disposto, magro, disposto para trabalhar e para fazer uma nova versão, trazer uma nova versão nossa. Amém? Então quero orar por você. Feche teus olhinhos. Jesus, leva-me de volta ao jardim. Quero novamente andar contigo na viração do dia, sem ser rejeitado, sem medo, sem culpa, Jesus. Senhor, nos leva de volta ao jardim, mesmo que eu ainda esteja aqui na terra. Leva a minha alma, o meu espírito ao teu jardim, para que eu possa sentir a tua presença boa, perfeita e agradável, para que eu possa acessar a sua paz, o teu espírito, para que eu possa acessar o melhor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vambora para a parte, última parte do nosso, dando troco na serpente e viver a nossa real identidade, viver em plenitude todas as áreas da vida. Próximo bloco. Bloco. Ai, vamos lá. Então, nós vamos aqui, já estamos aqui compartilhando com vocês, o silêncio de Adão, a dor de não ser defendida. Quantas de nós, mulheres, não fomos defendidas? Quantos de nós, homens, não fomos defendidos pelo papai, pela mamãe? Quantos de nós não fomos defendidos por aqueles que nós tanto amávamos, por aqueles que nós tanto esperávamos sermos defendidos e nós não fomos? Nós não fomos defendidos como nós precisávamos ser. E aí, deixa eu compartilhar aqui junto. Aí. Então, quantos de nós precisava ser defendido por um pai, por uma mãe, e nós não teve esse colo? Nós queríamos ser defendido por alguém, a nossa criancinha precisava de defesa, a nossa criancinha precisava de colo, e a gente não teve. E aí a gente criou armadura, máscaras, e assim nós criamos, já que eu não fui defendida dos meus 0 aos 12 anos, então agora eu me defendo, eu finjo que eu estou bem, eu sorrio, eu mostro para todo mundo que eu tô bem, mas por dentro eu choro.
Por dentro a minha alma chora, o meu corpo chora. O silêncio de Adão. Vou dar o exemplo do silêncio de Adão, mas quantos pais, mães estão em silêncio enquanto seus filhos são abusados, maltratados? Quantos deles que eles mesmos é quem faz isso com os próprios filhos? Quantos pais que não maltratou, não abandonou, não abusou, né? Quantos pais não abusou, né? Quantas mães não bateu até quase matar os seus filhos? Quantas pais que, papai e mamãe que rejeitou o próprio filho, deu para a avó criar, ou doou para os outros, quem pegar e levar, leva primeiro? Quantos? E assim aconteceu. Em Gênesis, capítulo 3 versículo 6 fala: o silêncio de Adão, a dor de não ser defendida. E ela deu também a seu marido e ele comeu com ela. Adão estava ali, viu tudo e nada disse. O silêncio dele ecoa na alma feminina até hoje. E na alma masculina também, quando não somos defendidos, né, pelos nossos pais. Quantas vezes você sentiu a dor de estar sozinha, de estar sozinho, de não ser defendida, amparada, valorizada, quando ainda era criança? O perdão e a comunicação, o perdão é a comunicação de amor, como combustível para fazer tudo novo. A falta de perdão é como um câncer que vai crescendo em silêncio. No início, ele é desconhecido e não produz nenhuma dor aparente. Mas, à medida que cresce, começa a ver os seus efeitos na nossa vida. E o que não é o perdão? Agora eu quero falar para vocês sobre o perdão, né? Mas antes de eu entrar no detalhe do perdão, quero trazer a sua consciência. O que é que você precisa perdoar? O que é que você precisa tirar de dentro de você? Porque para essas coisas boas, maravilhosas que Deus tem para nos trazer, Ele trouxe a nossa consciência, que estamos sendo orgulhosas, que não estamos falando a verdade, que estamos sendo vaidosas para mostrar para os outros. E isso também é orgulho. Que nós, esse orgulho veio em nós porque veio de uma forma para nos defender de quem eu sofri lá atrás, porque eu sofri isso lá atrás, agora eu me defendo. Mas Deus não quer mais a sua defesa. Deus quer agora sua renúncia. Deus quer que você abra mão. Deus quer agora, eu vou parar aqui de Deus quer agora que você olha para mim com verdade e humildade e escuta o que eu vou te falar. Vê se eu consigo colocar uma musiquinha aqui. Pera aí. Não sei se vocês estão escutando, espero que sim. Chegamos no melhor momento até aqui. Quer ficar bem pertinho para mim, para você ter a sensação de olhar no meu olho, de você sentir que eu quero repassar para você. Nós fomos feridos, nós fomos feridas, mas não se esqueça, o ferido fere. Mamãe te feriu, papai te feriu, vovô, vovó abusou, passou a mão, penetrou, colocou a boca. Eu fui rejeitado, minha mãe colocou no orfanato. Minha mãe não se importou comigo. Meu pai me abandonou. Eu não sei quem é. Eu não conheço. Eu não sei a cor dos teus olhos. Eu não sei, Sara, o que é um beijo no rosto. Eu não sei o que é um abraço. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é ser amado. Não sei o que é ser desejado. Eu não sei o que é ser um filho amado.
Sara, você não sabe tanta coisa errada que eu já fiz, Sara. Eu não mereço perdão. Eu não mereço filhos bons. Eu não mereço dinheiro. Eu não mereço prosperidade. Eu não mereço uma vida plena. Eu não mereço o Espírito Santo de Deus. Se eu te falar, precioso, precioso, você merece o que Deus tem para te entregar. É só seu. O que Deus tem para te entregar é só seu, não é meu. Tá guardado para você. O que é seu está guardado só para você, você é exclusivo. A sua forma não dá certo em nenhuma outra mais. Deus te fez único, perfeito e agradável e jogou a forma fora. Não existe outra igual, não existe outra igual a você. Não existe. Você é única e não importa o que te fez. Não importa. Renuncia. Entrega esse fardo. Tira de você toda a amargura, todo o peso, toda a mágoa. Sabe, mas você não sabe o que fizeram comigo, Sara. Não tem perdão. Me maltrataram, Sara, mataram meu filho, Sara, tiraram tudo de mim. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe as minhas dores, as minhas lutas. Você não sabe. Eu não vou perdoar. Eu fui traída, Sara, na minha casa, na minha cama, Sara. Sara, eu vim de uma gravidez indesejada. Minha mãe não queria me ter. Eu sofri abandono. Meu pai foi embora, um alcoólatra, me deixou. Sara, eu vi adultério na minha casa, meus pais. Seja o que for que você passou. Seja o que for. Deus quer que você tire esse fardo de você. Deus quer que você tire. Como você vai tirar isso? É isso que eu vou te falar agora. Você pode viver livre, liberta. Coloca um hino gostoso, maravilhoso para você ouvir. Enquanto isso, você pode também responder. E eu vou te perguntando e você vai vendo se você já passou por isso. E se você já passou por isso, se você já passou por isso, essas fraturas, isso tudo que aconteceu com você, que eu vou falando, se você falar que você já passou por isso, é isso aqui que tá fazendo você ter o resultado que você tá tendo. Mas quando você libera perdão, você tira isso de dentro de você. E você vai receber um novo do Senhor. Você vai viver com plenitude, com liberdade, com alegria. Quando você tirar tudo isso de dentro de você, você vai viver um novo tempo. Um tempo de reconectar com a sua nova versão. A versão que Deus preparou. A versão que se aproxima do plano original de Deus para a sua vida. E você vai viver o novo tempo do Senhor. E eu te pergunto: você veio de uma gravidez indesejada? Sim ou não? Sofreu abandono de um pai, de uma mãe? Presenciou brigas dentro de casa? Via adultério? Sua mãe traía seu pai, ou seu pai a sua mãe? Presenciou o sofrimento dos pais, sofrimento da sua mãe, de apanhar do pai, ou de ser abandonada, humilhada, rejeitada? Recebeu muitas críticas, foi muito criticado. Ouviu palavras de acusações sobre você, trazendo-lhe culpa. Você é insuportável, você não faz nada direito. Você nem sei para que você nasceu. Você é um desgosto. Foi comparado com alguém, alguém da sua família, com seus irmãos ou com seus próprios pais. Ouviu palavras de invalidação, inferiorizando a sua identidade. Ah, você é muito sonsa, você é muito burra, você é incompetente. Nossa, você não serve pra nada, nem pra fazer isso aqui você faz direito. Que menina mais insana. Foi abusada sexualmente. Viveu agressões físicas, mamãe batendo demais, papai batendo com um cabo de vassoura, com rodo, com mangueira. Pisou no seu pescoço?
Eu vou pisar no seu pescoço e pisou no seu pescoço. Sentiu falta de amor, falta de toque físico. Sara, não sei o que é um beijo, um abraço. Foi tratado com impaciência, grosseria. Conviveu com bebidas, drogas dentro de casa. Se você marcou um desses itens, saiba que muitas das coisas que você vive hoje na vida adulta são consequências dessas memórias. Quando passamos por experiências como estas, entendemos emocionalmente que não somos mais bons o bastante, que não somos capazes, que não somos merecedores de sermos felizes, porque fomos rejeitados. E essas memórias emocionais são a origem dos nossos problemas, das nossas dificuldades na vida adulta. Tudo isso que você passou, que você ainda não liberou perdão, está te afetando na sua vida adulta. Quando entendemos emocionalmente que não somos amados do jeito que deveríamos, vamos adulterando nossa identidade e aprendendo a subfugir para fugir das novas situações que nos fazem reviver a dor. Esses subterfúgios são ligados à mentira e ao orgulho e nos afasta mais e mais de quem nós nascemos para ser. Quanto mais você perdoa, mais próximo da vida extraordinária que Deus preparou para você, você se aproxima. E eu digo para você, o que não é perdão? Perdão é um movimento constante, consciente e intencional que não se tem fim. Perdão não tem fim. É perdoar enquanto está vivo. Perdoar enquanto está vivo. Quanto maior a dor causada na vida, mais longe e intenso precisa ser o processo de perdão. Eu sei que foi muita dor, eu sei. Esse é o primeiro passo que você está dando. De perdoar, de liberar, de sair da armadilha, da mão do inimigo, da mão do Satanás. Quando você não perdoa, você está aqui. Quando você não perdoa essas mágoas, isso que te fizeram mal, você está aqui presa na mão dele. Quando você libera perdão e fala, eu libero, você vai tirando aos poucos. Mas eu libero perdão, eu quero sair daí. Eu libero perdão a isso, eu libero perdão àquilo. Você vai se libertando, libertando, até quando o inimigo não tem mais você no poder. E aí sim você dá o troco na serpente, sendo feliz, sendo próspera, sendo leve. Eu te garanto, eu mudo o meu nome. Se você fizer liberar perdão, se você não vai sentir alívio. É como se fardos pesados estivessem saindo das suas costas. E tem uma ferramenta. Escreva uma carta que não vai ser enviada. Ela não vai ser enviada. Só você, um hino gostoso e você. E você escreve tudo o que te feriram. Quem te feriu? Vovó, papai, mamãe, vovô, tio, tia, primo, irmão, na escola, bullying. Que foi que você passou na sua vida que dói em você, que você guardou e tá te ferindo? Essa mágoa está te ferindo. Sara, não tem mágoa de ninguém, não. Sério? Tem não? Não, Sara, eu não tenho não e tal. Então, olha agora para a tua vida de 0 aos 12 anos. Não mais com o seu olhar. Olha para tua mãe, para o teu pai. Você com do 0 aos 12 anos. E peça para Deus te revelar o que você precisa perdoar. Coloque um hino e escreva uma carta que não será enviada de quem você precisa perdoar. Quem você precisa perdoar e essa autorresponsabilidade é sua. Só você é capaz de viver um novo tempo, uma nova vida, uma nova transformação na sua vida. O novo é para você. O novo é para você. E eu vou orar por vocês, para nós terminar. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, cura em mim e nelas, neles, a dor do abandono, da negligência. Ensina-nos a depender do teu cuidado. Ensina-nos a depender de ti, Pai. Nos ensina a ter um coração humilde,
um coração que perdoa, um coração vulnerável, um coração que, mesmo que eu queira fugir da dor, do medo de apanhar, do medo da rejeição, da crítica, do que seja o que for que tem me impedido de prosperar, de montar minha empresa, de casar, de ter filhos, porque eu tenho medo do que eu posso passar, Senhor. Tira todo medo, sai todo espírito imundo, maligno, de medo, de temor. Sai em nome do Senhor Jesus, todo espírito de intimidação. Sai em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno que quer nos destruir, que quer destruir a minha casa, a minha identidade no Senhor. Eu sou um filho, uma filha amada. Eu sou uma filha desejada. Fala cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Chega no coração de cada um que está vendo esses vídeos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Foi um prazer servir vocês até aqui. Deu certo o vídeo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória, glória, glória. E se você quer saber mais, se você quer ter mais acesso, se você sabe, Sara, eu quero mais, eu preciso de mais, Sara, eu preciso de mais. Nós temos o nosso e-book. Da raiz ao topo, que é um tratado da raiz até o topo, para você viver a melhor fase da sua vida. Ele é mais completo. Aqui eu trouxe um pedaço, mas ele tem muito mais para vocês. E eu vou deixar o link para vocês também do nosso e-book Da Raiz ao Topo. Vai ser precioso. Eu tenho muita fé em Deus que vocês vão ser curadas, assim como eu estou sendo curada também. Amém? Deus abençoe vocês. Tchauzinho. Fui!